Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma noite de aprendizado, de reflexão na nossa casa. Para iniciarmos do livro Pão Nosso, a lição número 80, o não e a luta. Mas seja vosso falar sim, sim, não, não. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 37. Ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ajuda a quantos necessitam de tua cooperação. Entretanto, não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Atende com alegria ao que te pede um favor. Contudo, não cedas à leviandade e à insensatez. Abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Cultiva a delicadeza e a cordialidade. No entanto, sê leal e sincero nas atitudes. O sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem incenso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Muitas vezes, é preciso contrariar para que o auxílio legítimo não se perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente no qual é vazada. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. Seja o vosso falar sim, sim, não, não, recomendo o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Elevemos então os nossos pensamentos ao alto, rogando ao Pai nos envolva em suas vibrações de paz, de amor, para que nesta noite possamos reabastecer as nossas energias, reequilibrarmos e continuar a nossa marcha aqui nesse plano. Que Jesus, nosso amigo, nosso mestre, esteja junto de nós, nos fortalecendo, aclarando nossas mentes, para que o entendimento se faça e que a cada dia, ao estudar e buscar compreender a sua mensagem, possamos colocá-la na nossa prática diária. Que os bondosos mentores espirituais da nossa casa nos envolvam a todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, a todos que buscam esta casa em busca de solução para as suas dificuldades, para as suas mais tristes dores, que cada um, Pai, seja amparado, protegido e fortalecido. Se conosco, guarda-nos e permita-nos que o orador da noite, ao trazer a sua mensagem, fale aos nossos corações e nos estimule em mais uma noite de ensino. Fica conosco, então, Pai, não só hoje, mas cada instante das nossas vidas. Que assim seja. Então, hoje nós estamos recebendo o nosso, como que eu vou dizer, né? É filho da casa, né? O Ciro, que veio de Itaiomi para falar para nós. É um prazer, uma alegria receber, tá bom? Fique à vontade. Muito boa noite a todos. Mais uma vez, agradecer o convite, da Carla para falar nessa casa aqui. Não achei que eu seria convidado tão cedo, depois da última oportunidade, mas estamos de volta, com saúde, buscando entendimento, buscando cada dia mais aprender sobre essa doutrina que é o Espiritismo, que nos traz tanta lucidez, nos abre portas
nos abre visão, né, audição, além do que a gente espera. Às vezes nos surpreendemos grandemente com as leituras, com as pequenas mensagens que nos calam no coração. E hoje a gente vem falar de uma obra que, para quem tem o interesse de conhecer sobre mediunidade, é uma obra fantástica, uma obra extremamente iluminada. Quando a gente recebe, né, contato com alguma pessoa que não é espírita e fala, eu sou espírita e tal, alguns já meio que se assustam assim, outros ficam muito curiosos, querem saber, e às vezes a pergunta chega, você é médium? Né? E aí a gente tem que começar a explicar, se a pessoa estiver aberta a ouvir, a tentar, né, entender o que a gente entende por mediunidade, a gente tem que fazer o nosso papel e explicar. E essa obra, nos domínios da mediunidade, ela foi lançada em 1955, da psicografia de Chico Xavier, o espírito André Luiz. É da obra, né, da vida espiritual de André Luiz, tem uma gama de obras aí que são importantíssimas para a gente estudar. E essa obra, ela não cabe numa palestra. Essa obra é obra de estudo. Quando a gente começa a ler, a gente já se depara nessa obra com um prefácio de Emmanuel. O que Emmanuel vai falar para a gente? O título do prefácio é Raios, Ondas, Médiuns e Mentes. Já começa a nos preparar para o que vamos encontrar nesse livro. E aí ele vai falar da ciência, dos avanços, dos estudos, e ele chega no momento a falar de eletricidade, magnetismo, dos fluidos que estão à nossa volta, e ele vem falar que cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Então ele já está dando uma ideia para a gente, olha, cada criatura com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, então esses sentimentos que nós somos tomados, que às vezes nós somos até dirigidos, controlados por esses sentimentos, na nossa vida íntima, esses sentimentos eles emitem raios específicos. Então nós emitimos, nas nossas ondas mentais, raios. E se nós emitimos, quem está ao nosso redor também emite. E eu queria ter usado uns slides para apresentar para vocês uma figurinha que eu achei muito bonitinha. Tem uma conta no Instagram que chama Quadrinhos Fraternos, faz desenhos das obras de Allan Kardec. E aí tem um desenhozinho do Kardec assim, escrevendo, e uma multidão de espíritos à volta dele. E essa é a realidade. A gente está o tempo inteiro cercado. E aí alguns vão dizer que são testemunhas invisíveis, mas a doutrina espírita vem falar para a gente que o invisível, né, ele não está mais invisível. A gente já consegue enxergar, já consegue receber, visualizar o que está acontecendo ao nosso redor e ter mais facilidade de lidar com essas questões. Essa semana eu vi no Jorge Elahá, não é isso? Falar sobre o Livro dos Médiuns. E aí ele vai falando para a gente que o Livro dos Médiuns, ele traz uma abordagem diferente das outras obras, que tem mais a fala de Kardec. E aí no capítulo 14 desse livro, a gente vai ter a seguinte fala: a mediunidade é inerente ao homem, não é privilégio. Porque quando alguém que não entende ainda sobre mediunidade e ouve falar da mediunidade, qual a figura que a gente vê mais conhecida? Chico, Divaldo, né, são os expoentes dessa mediunidade que está
mais avançada, né? Aí se vai numa casa espírita, espera já chegar e receber alguma mensagem, né? Já espera que algo aconteça diferente ali, já vai ter uma expectativa de, vou chegar na casa espírita, eu vou ver alguma coisa diferente lá. Mas o que Kardec fala para a gente, que a mediunidade é inerente ao homem. Ela não é privilégio, ela não é milagre, ela não é misticismo, ela é da nossa natureza. E aí já é um ponto de partida para a gente começar a entender que esse sentido da alma está presente em todos. Então, alguém pergunta, você é médium? Eu falo, nós somos todos. Segundo Kardec, nós somos todos. Pode ter uma diferença, né? Um é mais ostensivo, outro é menos ostensivo. Tem gente que fala assim, olha, já tentei de tudo, mas a minha mediunidade não desenvolve. Mas aí, quando a gente começa a pensar o que é o desenvolver a mediunidade, quando a gente começa a entender e estudar mais sobre a mediunidade, às vezes a gente vai perceber que a pessoa já desenvolveu, mas não entendeu. A pessoa não entendeu. E aí a gente vai começar aqui a obra. O André Luiz, eu acho ele muito engraçado, porque ele é super curioso, né? Nos primeiros livros, Nosso Lar, né, que ele está contando da história dele, pessoal, ele tem algumas questões ali que são muito de foro íntimo, né? A gente está estudando lá o Nosso Lar, então a gente tem ali uma história dele, né, que é um cientista, um médico, que chega no plano espiritual e começa a se deparar com coisas que ele não entendia, não acreditava, talvez não estivesse preparado para aquilo. E aí sempre tem, nas obras, um orientador. E nessa obra aqui, nos domínios da mediunidade, a gente vai encontrar o Aulus. Quem é o Aulus? O Aulus é essa pessoa que a gente pode dizer que ele é especialista em mediunidade. Conta-se no próprio livro que em 1779, ele vivendo em Paris, conheceu Mesmer, conheceu Kardec, participando das reuniões, né, do desenvolvimento ali do Espiritismo, e vindo a desencarnar também, residindo em Paris, no plano espiritual, continuou a estudar e desenvolver esse tema da mediunidade. Então, é um ser que sabe e domina muito sobre a mediunidade. E aí, no comecinho da obra, ele já fala para a gente, a mediunidade é problema dos mais sugestivos na atualidade do mundo, porque aproxima-se o homem na Terra da era do Espírito. O que é a era do Espírito? É a era em que as manifestações, a conexão entre o ser encarnado e o ser desencarnado começa a se avolumar. Começa a aparecer cada vez mais a consciência da mediunidade, o entendimento dela, o exercício, o desenvolvimento dela. E aí a gente vai ter, né, lógico, muito a aprender com isso. E aí, André Luiz é levado a conhecer Aulus, junto com Hilário, e começa a desenvolver aqueles estudos. E o que eles recebem para fazer esse estudo? Um equipamento chamado psicoscópio. Esse psicoscópio é um aparelhinho levinho, ele falou que pesaria 1 gramas aqui na Terra, para ajudá-lo a visualizar o que ocorre nos campos mentais dos espíritos encarnados, nós, e dos espíritos desencarnados. Imagina como se fosse um binóculozinho, uma lente, talvez uma câmera, que você olhasse nela, através dela, e visse, olha, está tendo uma concentração de energia naquele médium ali, no momento da psicofonia, no momento que ele está visualizando,
né? No momento em que ele está ouvindo alguma coisa. E aí, o Aulus vai esclarecer para nós um ponto que é muito importante. Ele fala da ideia. A ideia é um ser organizado por nosso espírito a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Então, o que ele está dizendo aqui? Nossa ideia cria um ser. O que é um ser? É algo que você pode sentir. É um objeto. Então, quando nós estamos pensando, formulando nossas ideias, nós estamos plasmando coisas. E isso vai ser muito importante para a gente entender lá na frente como que essa mediunidade vai trabalhar os pensamentos. Então, a sintonia da mediunidade é algo extremamente relevante. Esse pensamento, essa forma que a gente cria, isso não vai ser ao acaso e não vai ficar livre de consequências. E André Luiz e Hilário são levados por Aulus para uma palestra sobre mediunidade, e nessa palestra eles vão começar a ouvir Albério explicando sobre o tema, e eles ficam maravilhados mesmo de quanto ainda se tem para entender, eles como espíritos desencarnados, desse intercâmbio que ocorre. E aí eles vão à casa espírita, onde se realizaria uma reunião mediúnica. Eu queria só ter um panorama aqui. Quem se considera médium aqui? Levanta a mão. Quem tem curiosidade sobre mediunidade? Aí já é mais gente, né? Todo mundo, né? O Aulus, ele vai falar, além de Kardec, ele vai falar que a mediunidade é uma faculdade tão inerente ao ser humano que ela é como a respiração da gente. Então, nós todos que estamos aqui respirando, né, nesse ambiente, segundo Aulus, nós todos temos mediunidade. Então, todos podem se reconhecer hoje como médiuns. Ah, mas eu não vejo espírito. Ah, mas eu não consigo ouvir ninguém falar comigo. Mas aos poucos a gente vai tendo intuições, a gente vai fazendo coisas que a gente, eu nem sei por que eu fiz isso. São caminhos que os espíritos vão nos conduzindo. E quem não dorme aqui, nenhum momento? Todo mundo tem um momento do sono, do descanso, não tem? Então, nesse momento, a gente está fazendo nosso desdobramento do corpo. E aí a gente tem contato com os espíritos também. Seria uma forma também da mediunidade. Então, André Luiz, nesse momento que ele chega à casa espírita, nessa casa espírita que eles vão visitar, tem 10 pessoas para participar da reunião mediúnica. Estão reunidos, 15 minutos antes da reunião, eles estão ali concentrando em oração, meditando. E aí o Aulus chega e monta o psicoscópio para eles darem uma olhada. E aí imaginemos nós aqui nesse ambiente e a gente está se vendo, A luz está aqui permitindo que nos enxerguemos uns aos outros. E aí Hilário dá uma olhada no psicoscópio. Aí ele fica assim, e essas luzes? O que é isso? O que está acontecendo? E aí chega a vez do André Luiz olhar. Aí André Luiz vai nos descrever. No momento em que se inicia essa reunião mediúnica, que essas pessoas se reúnem para orar, para se concentrar, as cabeças deles começam a emitir luzes como se fossem sóis. E aí André Luiz fala que ele enxerga como se tivessem 10 sóis iluminados ali. E aí ele tem uma dúvida
que eu acho que seria a minha dúvida também. E ele chega para Aulos e diz assim: essas 10 pessoas aí, com essa luminosidade toda, eles já são iniciados na divindade, já são pessoas muito esclarecidas na mediunidade? Aí Aulos já começa a dar uma risada, né? E aí fala: não, são como nós todos que estamos aqui, todos aprendizes, com potencialidades, com possibilidades de desenvolvimento. Uma ou outra pessoa já estava mais preparada, já estava mais habituada, já estava mais segura, e outras não. E aí ele vai examinar com o psicoscópio cada uma delas. E a gente vai anotar, ele passa por cada um, a gente vai anotar da Celina, que é a irmã Celina, que é pontuada aqui na obra, que ela tem uma facilidade maior com a mediunidade. Quando a gente começa a desenvolver a mediunidade, acredito que todos que estão no iniciozinho ali ficam muito em dúvida. Olha, será que o pensamento que está vindo é um espírito mesmo? Será que é meu? Será que é animismo? Será que eu estou querendo tanto que apareça alguma mensagem, que venha alguma coisa, que venha alguma instrução, que eu estou mistificando? É algo que pode acontecer. Mas aí a nossa irmã Celina, como que se fala dela aqui? A Celina, ela é uma devotada companheira do ministério espiritual. Ela já tinha atravessado meio século de existência física e conquistado significativas vitórias nas batalhas morais. Viúva há quase 20 anos, dedicou-se aos seus filhos com admirável denodo, varando estradas espinhosas e dias escuros de renunciação. Isso aqui já é para a gente um relato importante da vida física dela. Não é uma vida fácil, né? Mas o empenho, a dedicação dela aqui, Aulos já explica, são empenhos admiráveis. É uma pessoa que se esforça mesmo, né? E aí ela suportou heroicamente o assédio de compactas legiões de ignorância e miséria que lhe rodeavam o esposo com quem se consorciara em tarefa de sacrifício. Conheceu de perto a perseguição de gênios infernais a que não se rendeu, e lutando por muitos anos para atender de modo irrepreensível as obrigações que o mundo lhe assinalava, acrisolou, quer dizer, desenvolveu as faculdades medianímicas, aperfeiçoando-as nas chamas do sofrimento moral, como se aprimoram as peças de ferro sob a ação do fogo e da bigorna. Então a gente vê que é uma pessoa que passou por situações que foi exigido dela testemunho, esforço moral para o seu desenvolvimento. O que isso denota para nós, né, que buscamos desenvolvimento mediúnico? Que a estrada, às vezes, não vai ser um mar de rosas, né? Às vezes não vai ser uma estrada fácil. A mediunidade não vai ser, eu vou só chegar lá e vou enxergar e ouvir espíritos iluminados, trazer boas mensagens, né? Trazer conforto, trazer iluminação. Às vezes as mensagens que nós vamos receber serão essas mensagens desses ataques. E por que a gente fala desses ataques? Porque os médiuns, eles têm uma sensibilidade mais aguçada para a espiritualidade. Não quer dizer que essa sensibilidade, ela sempre vai ser uma sensibilidade seletiva. Olha, determinado médium, ele só recebe espírito de luz. Inúmeras vezes os médiuns em desenvolvimento vão receber mais os espíritos em sofrimento para auxílio. É o que mais acontece na nossa reunião mediúnica da casa lá, a gente acaba recebendo os espíritos, e a nossa casa a gente sabe que é um hospital, então a gente recebe espíritos de toda sorte lá, com sofrimento,
com dores, com aflições. Porque o que a doutrina espírita conta para a gente é que ao desencarnar, ao morrer, nós não nos transformamos. A gente só larga a nossa veste corporal. Continuamos sendo eu, Ciro, com as minhas imperfeições, com as minhas dificuldades, com as minhas mazelas morais, com os meus medos. E às vezes com as minhas dores físicas. E aí eu vou apresentar para vocês 2 quadros que André Luiz vê nessa reunião. Após o início da reunião, essas luzes que estavam nas cabeças dos presentes, começa-se a oração, começa-se uma corrente de energia entre os médiuns. Essa corrente vai circulando entre eles, eles vão visualizando essa energia circulando. Por que isso? Por causa da sintonia do grupo. Por causa do amparo que cada um estava no conjunto. No momento da oração estão todos concentrados, todos buscando trabalhar para o bem, trabalhar na caridade com os nossos irmãos desencarnados. E nesse momento já chegam vários e vários desencarnados à casa, buscando o amparo, buscando apoio, e 2 destacaram, assim, inicialmente, que Hilário vê um dos espíritos que ele não consegue conversar direito, há uma confusão de sons, as palavras são desconexas. E aí ele começa a tentar perguntar e conversar com esse espírito. Isso no plano dos desencarnados. Aí os médiuns não estão cientes dessa conversa. Os espíritos já prepararam todo o ambiente, já fizeram todo o amparo necessário da casa. E aí esse espírito, ele começa a falar, ele perguntado sobre o nome dele, ele fala: eu não sei meu nome. Eu não lembro do meu nome. Eu não sei quem que eu sou. E aí os orientadores vão explicar para André Luiz e para Hilário que esse espírito, ele sofre de uma amnésia. Pelos ataques energéticos que ele vem sofrendo no campo do plano espiritual, ele perdeu a memória. Está tão sobrecarregado que ele não lembra mais quem ele é, o nome dele, onde ele viveu, o que ele fez. E às vezes na reunião mediúnica a gente fica preocupado. Chegou o espírito aqui, não falou quem que é, não deu direção, só falou que estava sofrendo, estava sentindo dor e tudo. Mas a nós não importa o nome. O que importa é aliviar a dor. Então o espírito chega com dor, o nosso papel é recebê-lo, tratá-lo, cuidado, zelo por ele, como se fosse um ente da nossa família querido que está chegando. Porque a finalidade da mediunidade, dentro desse contexto que nós estudamos do Espiritismo, do Evangelho, é a caridade. É a caridade com os nossos irmãos. A caridade da elucidação, do ensinamento, mas a caridade da cura espiritual também. Diversas vezes a gente vai encontrar espíritos que chegam para a gente: não, eu estou com uma dor no peito, eu tomei um tiro no peito. Ele acha que ele está vivo ainda, mas ele está lá com uma perfuração, e aí ele está com aquela dor, e aí ele chega, ele é amparado, e aí o amparo, a gente está ali ajudando simplesmente com a nossa energia, com essa energia que a gente está ali pensando no bem. O outro caso que eu acho muito importante de relatar aqui é de um espírito que estava com o braço muito atrofiado, ressecado mesmo, um braço fininho, e um espírito forte, grande, com um braço bem fininho. E aí é perguntado ao benfeitor:
por que esse espírito está nessa situação? Aí vai contar a história dele. Ele, em vida encarnado, ele trabalhava num cais. Ele era um homem forte. E ele chegou em casa bêbado e alterado, mentalmente descontrolado, ele bateu no pai dele. E o pai dele, não tendo forças para se defender, amaldiçoou ele com palavras, dizendo que esse braço seu morra, se fique ressecado. E aí o filho saiu desnorteado pela rua, sofreu um acidente e perdeu o braço. Mas aquelas palavras do pai tiveram um choque tão forte na sua mente que depois ele veio a desencarnar, o braço dele não se recompôs da forma que deveria recompor. Então, aquele ato, aquele pensamento do pai conectou com a mente dele e essa emissão ele absorveu e levou para o seu corpo espiritual. Então, o que eu destaco disso aqui? Quando se fala que a nossa ideia é um ser, e às vezes a gente ouve assim, a palavra tem poder. A gente não ouve isso, a palavra tem poder. Então, se a gente está falando coisas ruins para o outro, para nós mesmos, eu sou uma pessoa ruim. Eu sou um espírito muito imperfeito. O fulano isso, fulano aquilo, desejando coisas ruins. Tudo isso vai passando por um fluido, que é o fluido que está ao nosso redor, e vai formando formas de pensamento. Essas formas de pensamento vão chegar até as pessoas, vão atingir os órgãos delas. E se a gente não fizer nosso saneamento mental, nós sofreremos as consequências disso. A gente pode pensar assim, não, é bobagem, é um pensamento, não vai ter tanto efeito assim. Mas o que os espíritos relatam para a gente é que a vida espiritual é mental. Tudo que se faz no plano espiritual é a mente que determina. Eles vão volitar, A gente acha bonito, vou volitar, vou aprender a volitar quando eu chegar do lado de lá. Se eu não tiver o controle da mente, vai ser igual aquele sonho assim, que a gente começa a voar, assim, daí a pouco a gente está caindo no afismo lá, E aí a gente acorda assustado. Então a gente precisa exercitar a nossa mente, sabendo desses conhecimentos, de que a mente é o dínamo, o motor da nossa existência para o futuro da nossa vida espiritual. Temos que ter cuidado com os nossos pensamentos. E quem é médium, mais ainda. Porque quando a gente se depara com a influência espiritual, quando a gente fala que, olha, eu estou sentindo uma influência ruim, algo que está me incomodando, a gente sabe que é a nossa sintonia que está se conectando com essa energia. Aí chega uma irmã na casa espírita para ser atendida, que ela está num quadro de obsessão muito forte. Ela está mentalmente desequilibrada, sendo carregada pelo esposo, e aí é atendida, os médiuns, ela fica fora da mesa, e os médiuns começam a conversar e tudo, e consegue receber esse espírito que está, de certa forma, atacando-a. E a primeira fala desse espírito é: ela vai me pagar. Ela vai me pagar. Do nosso campo, quando a gente recebe uma pessoa que está obsediada, uma pessoa que está em sofrimento espiritual, nosso pensamento é
de compaixão, né? É o nosso irmão que está em sofrimento, e às vezes a gente olha para o espírito que está lá no processo obsessivo como se fosse um espírito ruim. A gente pensa, ele está fazendo um ato ruim aqui, ele está fazendo algo errado. Mas aí o benfeitor vem abrir a história dessa família para nós. Essa mulher, em vida pregressa, seduzida pelo atual esposo na vida passada também, que não tinha um preparo para a vida no bem, envenenou o próprio pai. E tendo envenenado o próprio pai, para adquirir a herança logo cedo, com pouco tempo ela viu que aquele esposo não era quem ela imaginava. Então o quadro que a gente vê, o obsessor está aqui atacando a pessoa. Ele está errado, está buscando vingança. Mas a espiritualidade, ela não olha quem está errado e quem está certo. Ela olha o bem. Ela quer ajudar o obsediado, quer ajudar o obsessor, quer desconstruir esses laços nocivos, mas toda causa tem um efeito. E aí, nesse caso da nossa irmã, o benfeitor vai explicar que o tempo da obsessão foi tão longo e de tão grande gravidade que, ao se desprender, ao se desfazer o quadro obsessivo, ela está com a doença mental. E aí ela vai demorar algumas existências para se sanear. E aí, durante a obra, a gente vai ver a explicação de que alguns nascimentos de pessoas com deficiências mentais, com alienação, são decorrência de processos mediúnicos descontrolados, da mediunidade adoecida. E aí, às vezes, a gente vê uma pessoa com adoecimento mental e a gente já pensa, tem uma obsessão ali. Pode ter, mas às vezes já pode ter resolvido e a pessoa está ali recuperando o organismo físico para seguir com a sua existência. Então, André Luiz começa a ver essa relação dentro da casa espírita e vê, olha, quão iluminada é a mediunidade, quão importante é esse esclarecimento, quão importante é nós cuidarmos do nosso pensamento. E aí ele é convidado a sair da casa espírita e ir a um outro local. E aí eles vão andando pela cidade e se deparam num ambiente em que uma pessoa alcoolizada está sendo retirada de uma casa noturna e jogada à rua. E aí eles observam esse senhor e veem que ele está com um espírito conectado ao seu cérebro de forma quase simbiótica. E aí eles adentram esse ambiente. E nesse ambiente, muito álcool, muito fumo, as substâncias, ali sendo ingeridas, sendo buscadas pelos desencarnados. A gente pensa, um ambiente, nocivo para o nosso corpo físico. Esses espíritos que viveram a boemia, o apego ao álcool, ao fumo, às drogas ilícitas, desencarnam. E eles não têm mais o corpo físico para obter aquela sensação. Onde eles vão buscar? Junto aos encarnados. E dentro desse ambiente se destaca uma pessoa que é jornalista, que está a um canto fazendo anotações, plenamente satisfeito no ambiente, não queria sair dali. E aí o benfeitor vai explicar que aquele ali é um médium de grande potencialidade.
E esse médium de grande potencialidade está conectado a um espírito nessa ocasião que está o incentivando a escrever uma matéria difamatória contra uma pessoa, uma mulher da sociedade daquele tempo. Qual que era a finalidade? O espírito desencarnado queria que aquele jornalista, escrevendo as informações que ele trazia, levasse essa jovem a um declínio moral, para que ele se aproveitasse enquanto espírito do declínio moral da jovem. Olha os contornos de uma mediunidade desviada. Olha o risco que um médium tem de prejudicar as pessoas. E aí, quando a gente fala de prejudicar as pessoas, a gente vai ver prejuízo ao espiritual e ao físico, ao material. E aí eu me deparei com um termo aqui utilizado pelo benfeitor, que às vezes a gente não raciocina bem. No plano espiritual, a matéria. A gente acha, tudo é translúcido, eu passo o espírito. Para eles é matéria, é objeto. O psicoscópio é um objeto. O que eles estão usando para visualizar é um objeto. Então, nesses casos em que há desses espíritos muito apegados às energias de baixa vibração, nem o psicoscópio precisava. O próprio fato do espírito trazer nele essa vontade de consumir energias de baixa vibração já era o suficiente para o seu corpo espiritual estar visivelmente alterado. E aí a gente vai ouvir André Luiz, com seus questionamentos, saindo desse ambiente e raciocinando sobre a sintonia, sobre o porquê permitir que os médiuns se percam durante a jornada, por que a atuação dos espíritos não os protege, não os bloqueia, dos ataques. É porque nós mesmos escolhemos. Como médiuns, é nossa responsabilidade direcionar a nossa sintonia. Eu estou, me sentindo mal, eu estou passando por momentos difíceis, e aí eu estou mais sobrecarregado psicologicamente, mentalmente, fisicamente cansado do meu trabalho, e aí vem uma pessoa e me distrata. Qual que é a minha reação? Não é distratar de volta? A gente não gosta do toma lá, dá cá? A gente às vezes cresce num ambiente de violência e aí a gente acha que a gente tem que devolver a violência para sobreviver também. Então a gente vai aprendendo, internalizando sentimentos, pensamentos, que aí depois a gente tem dificuldade. Às vezes a gente quer desenvolver a nossa mediunidade para ser um Chico Xavier, para ser um Divaldo. Aí a gente vai ver os casos do Chico, aí a gente vai ver a doçura dele, a gente vai ver a afabilidade que ele tinha, até com os animais. Tem um caso dele que é muito interessante, que vem um animal muito raivoso para atacá-lo, e ele começa a conversar com o animal. Olha, me ataca não, eu sei que você está com fome e tal, eu vou te dar uma carne. E aí o animal vem com ele, vai para a casa dele. Aí chega na casa, ele vai lá, abre, tira a carne e dá para o cachorro. No outro dia, a pessoa que morava com ele, Chico, sumiu uma carne aqui. Eu falo, eu dei para o cachorro, que prometi que eu ia dar para ele. Qual que é a minha reação quando vê um cachorro bravo? Eu queria correr, mas não é correr. É às vezes chutar, agredir, E aí a gente vê assim, qual que é a sintonia, a minha sintonia
quando eu vejo a televisão, quando eu vejo jornal, quando eu vejo notícias ruins, quando eu recebo uma notícia ruim, quando algo me preocupa, gente, meu Kindle sumiu. Meu Kindle sumiu. Eu estava preparando a palestra, lendo o livro que eu leio, meus livros estão todos no Kindle. Eu fiquei preocupadíssimo. Eu fiquei uns 2 dias assim, não é possível. Roubaram meu Kindle. Alguém fez algum mal. Aí eu fiquei assim, Espíritos me ajudem. E aí a Lívia, conversando, não, refaz aí o seu dia a dia, vê que você estava com ele na mão, você não deslarga desse negócio. E aí eu não conseguia parar. A agitação, a preocupação, a nossa corrida para adquirir o ouro de tolo, essa correria nossa para ter os bens materiais, e a gente deixa nossa mente agitada, nosso coração está em outro momento, em outro lugar. E aí é com esse coração que eu vou para a reunião mediúnica. Aí chega lá, sabe o que acontece? Nosso mentor atual chama Friedrich. E aí ele tem maior dificuldade. Ele precisa, às vezes, separar a minha energia. Às vezes eu chego na casa, estou com dor no estômago, com alguma sensação ruim. Aí eu chego para a reunião, a dor no estômago desaparece. Na hora da reunião mediúnica, desaparece a minha dor. Eu saio, ela volta. Mas na hora, aí eles precisam separar elemento, medicamento. O Ciro não está bem hoje, ele não está conseguindo trabalhar, não está conseguindo, então vai pro outro e tal. Eu atrapalho eles, gente. Eu atrapalho o trabalho da espiritualidade. Quando a gente não se prepara para exercitar a mediunidade, a gente atrapalha a espiritualidade. Os benfeitores sabem da minha dificuldade, mas eles também sabem da nossa potencialidade. Eles sabem que nós temos acesso ao material, eles sabem que nós temos capacidade de estudar, de ler, desenvolver, de acalmar, de parar para pensar, o que é isso aqui? Se eu perder isso daqui? Hoje a gente está muito preocupado com isso aqui. Então a gente precisa, como médiuns em potencialidade, desenvolver a nossa sensibilidade, mas também desenvolver o nosso sentimento de bondade. Saindo daquele ambiente que eu relatei, André Luiz vai passar acelerado um carro de ambulância. E um médico nesse carro de ambulância, sendo amparado por um espírito de luz, e esse espírito de luz conectado com a mente do médico, tamanha a luz que André Luiz observa, e ele de imediato pergunta ao Aulus: aquele médico é espírita? Eu vou chegar aqui. Aulus vai falar para André Luiz: não. E não importa. A mediunidade não é do espiritismo. A mediunidade, tal qual falado no início, ela é faculdade inerente a todos os humanos, em todos os momentos, em todos os lugares.
seja dentro de um lar, seja dentro do hospital, seja no ambiente de trabalho, seja em outro país, seja em outra era. Os profetas. Quem eram os profetas? Os médiuns daquela atualidade, daquele momento. Então, a mediunidade, tal qual vista por André Luiz, iluminada naquele contexto, ela estava direcionada para salvar as vidas. Essa é a mediunidade que a espiritualidade nos chama a desenvolver, que nos chama a raciocinar e a sentir de verdade. Porque enquanto a gente está no intercâmbio com a espiritualidade, esperando que os espíritos façam o trabalho, esperando que os espíritos deem as palavras de consolo, esperando que os espíritos curem, que eles nos auxiliem nos estudos, que encontrem nossos objetos perdidos, que eles nos auxiliem a ganhar um emprego, uma colocação, que nos deem os números da loto. A gente vai encontrar um capítulo falando assim, grupos de médiuns cobrando dos espíritos: olha, vocês prometeram que iam nos ajudar, eu estou esperando, minha promoção no emprego não saiu, mercantilizando a mediunidade. E aí André Luiz pergunta: mas esses nossos irmãos estão fazendo esse uso da mediunidade e Aulos em nenhum momento repreende. Ele sempre vai dizer do livre-arbítrio, da liberdade que temos de escolher agir no bem, agir no mal, nos encher de orgulho por termos às vezes passado uma mensagem que não é nossa. Por vezes, algumas orientações que espíritos nos deram na casa me deixaram tão feliz, ao mesmo tempo tão envergonhado, que é difícil relatar como a gente se sente vendo o grau de evolução daqueles espíritos que estão esperando, nos pegando pela mão assim: Ciro, vem cá, meu filho, olha aqui, olha direito aqui, Às vezes, igual a gente está ensinando a criança, Você não está vendo aqui, não, Olha, repete, faz de novo, presta atenção. Os espíritos estão a serviço do bem, a serviço do Cristo, o tempo todo. E tem vezes que a gente está indo lá para o grupo, e às vezes eu brinco com a Lívia sobre alguma dificuldade que se apresenta ao esforço, de sair, de deixar de alimentar como eu gostaria, porque a gente optou por um dia não comer carne. E como bom carnívoro, a carne faz uma falta como se fosse uma dor. E aí no Josef, aconteciam reuniões de materialização. E aí durante algum tempo eu fiquei pensando: nossa, a gente está fazendo a reunião mediúnica, será que um dia a gente voltará a ter essa grande luz da materialização? Aí eu fui me aprofundar sobre o que é a materialização, sobre o preparo que tem que ser feito. O meu mau humor
por ter ficado um dia só no almoço, sem comer carne, já diz muito que a materialização não vai funcionar muito bem comigo. Então, a frugalidade, né, que a gente vê, que espíritos de maior escola, que desenvolvem mediunidade, são convidados a ter, é também um alerta sobre como nós lidamos com a nossa existência. A gente sabe que a carne, ela ainda é uma necessidade proteica, né, nutritiva do nosso organismo, mas a gente vive sem ela. E a orientação dos espíritos é que a carne, ela nos pesa a digestão e as forças dos chakras gástricos são necessárias ao desenvolvimento da mediunidade. Então, nos empanturramos de carne e vamos para uma reunião mediúnica. Vamos sair de lá tendo atrapalhado conscientemente o serviço da espiritualidade. Vamos concluir, e a conclusão do livro é que a mediunidade, ela é um instrumento da vida. Ela surge em toda parte. E como desenvolvimento da mediunidade, as casas espíritas podem oferecer a todos que têm esse interesse as tarefas de caridade. É o princípio. Que Aulos vai explicar que o lavrador é o médium da colheita. A planta é o médium da frutificação. E a flor é o médium do perfume. Então, onde quer que nós estejamos, nós conseguimos exercitar a nossa mediunidade. Pais cuidando de seus filhos, trabalhadores exercitando bem o seu ofício, como a gente vê o médico buscando salvar vidas, o que manda é a nossa sintonia. Então, busquemos cada dia mais sintonizar nossos pensamentos no bem, continuar os estudos, continuar o trabalho nas casas espíritas e também fora da casa espírita. Quando formos chamados a fazer uma atividade do bem, não nos furtemos a isso, né? Então, com essas breves, né, discussões sobre o livro, agradeço humildemente, espero que todos tenham conseguido se manter acordados, né? Diz o espírito aqui, um dos espíritos aqui, que a espiritualidade, quando quer dificultar o aprendizado da gente, ela nos traz fluidos entorpecentes para a gente cochilar, né? Então, às vezes, a gente está ali com dificuldade, né? Eu tenho uma fala, às vezes, meio monótona, assim. Então, peço que desculpem, agradeço a atenção de todos, que Jesus nos abençoe, para que possamos seguir em frente, buscando entendimento e iluminação para os nossos irmãos e para nós que estamos nessa caminhada. Obrigado. Ser muito agradecido pelas suas palavras. Aliás, você falou em cochilar, eu não sei os outros, mas para mim foi impossível, porque o tema é muito interessante, muito bem desenvolvido. Sempre é interessante a gente ouvir falar sobre mediunidade, né? Principalmente na visão das obras de André Luiz. Muito obrigada, viu? Então, nós vamos agradecer a Jesus por essa oportunidade. Divino amigo,
Aqui nós nos encontramos, Senhor, buscando o aprendizado que fará com que nos tornemos pessoas melhores nessa nossa luta, nessa nossa jornada evolutiva. Para tanto, Senhor, nós rogamos que o Senhor nos envolva nas suas vibrações divinas, que o Senhor nos ampara, nos proteja sempre de nós mesmos, do nosso egoísmo, da nossa vaidade excessiva, de nossa ambição materialista, de tudo aquilo, enfim, Senhor, que possa nos separar, nos distanciar da nossa evolução, de Ti, de Deus. Senhor, abençoe a esta casa de Dr. Bezerra de Menezes, que é um posto de trabalho ao seu dispor, Jesus. Abençoa a todas as tarefas que aqui são realizadas com amor, aos trabalhadores que aqui se dispõem a oferecerem o melhor de si nas tarefas. E abençoa, Jesus, a cada nome que consta dos nossos livros de preces, enviando os seus benfeitores amigos a cada irmão, para que cada um seja socorrido, amparado, conforme a sua necessidade. Nós te amamos, Senhor, e buscamos colocá-lo em prática nas nossas vidas, através do seu Evangelho, através de todas as palavras que o Senhor nos deixou. Para tanto, Jesus, envia-nos os seus benfeitores amigos, que eles possam estar conosco, sempre nos acompanhando, nos orientando, nos intuindo, e que nós sejamos dóceis a essas boas orientações. Esteja sempre presente nas nossas vidas, Jesus, e que nós saibamos nos manter dignos de estarmos sempre na sua presença. Que assim seja. Graças a Deus.